Fala, Tricolada! Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Peço aquele like maroto e a sua inscrição aqui no canal. Você não vai pagar nada, é de graça, e clica no sininho para receber as notificações, beleza? Rapaziada, peguei um papel, comecei a escrever, angustiado com a situação do Fluminense. Comecei a pensar no papel e escrevendo o que ele poderia fazer de diferente com as peças que ele tem em mãos. Acho pelos desfalques importantes que o Sport vai ter para esse jogo contra o Fluminense, e o Fluminense jogando em casa, e pela deficiência técnica do Sport, até que o Sport deu uma melhorada nesses últimos jogos. Mas eu acho que é bem possível mesmo do Fluminense sair vitorioso com 3 pontos desse jogo. Mas esse jogo pode ser um experimento para os próximos jogos que virão. O Fluminense tem que fazer aí 2 ou 3 vitórias para tentar beliscar uma vaga entre o 8º e o 9º lugar aí da Taça Libertadores. O Fluminense vai precisar fazer esse caminho aí. Então comecei a pensar no 4-4-2. Se ele pudesse mudar, né, pode vir a passar pela cabeça dele em abandonar o 4-3-3, que seria o mais interessante, o que ajudaria bastante ele na formação tática e na melhoria do Fluminense, principalmente nessa passagem da bola pelo meio de campo. É mais gente construindo o jogo, e a bola ficaria mais tempo com a posse do Fluminense. As jogadas sairiam mais elaboradas e bem construídas. Então eu pensei no 4-4-2. Então vamos lá no 4-4-2 que eu formaria para esse jogo contra o Sport, pensando nas próximas partidas, porque já está sacramentado que o 4-3-3 é um sistema fracassado para esse elenco do Fluminense, principalmente com esses treinadores que passaram pelo Fluminense, principalmente o Marcão. Ele não tem futuro no 4-3-3. Ou ele muda o 4-3-3, ou a vaga na Libertadores vai para o chapéu. A tendência do Fluminense é ter uma dificuldade muito grande jogando nesse sistema tático. O Fluminense é infrutífero, principalmente no meio de campo com esse sistema. Eu formei da seguinte forma, com o Marcos Felipe no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, porque se eu colocar o Calegari, o nível mesmo, né, só vou botar um lateral ali mais jovem pelo aquele lado. Na minha opinião, entre o Samuel Xavier e o Calegari, mesmo com os problemas do Calegari na parte ofensiva, eu colocaria o Calegari na lateral direita e não o Samuel Xavier. Não gosto do futebol do Samuel, acho que o Samuel é um lateral omisso, né, ele some grande parte do jogo. A dupla de zaga é o Nino e o David Braz. O Lucas Claro certamente perdeu a vaga. E na lateral esquerda você tem 3 laterais. Você tem o Marlon, você tem o Danilo Barcelos e você tem o Egídio. Você testou o Marlon, não foi tão bem assim, mas, na minha opinião, é melhor do que o Danilo Barcelos. Você tem o Danilo Barcelos, que é uma derrota, é um fracasso como lateral esquerdo. Você poderia colocar o Egídio, né? O Egídio que foi até afastado. Alguns dizem que ele não vai renovar o contrato, está só esperando chegar dezembro para ir embora, já tem proposta de outros clubes. Então na lateral esquerda é aquele sistema, né? Você joga a camisa, quem pegar é isso que tem. Eu não creio que o Marcão vai ter a coragem, a esses minutos aí do campeonato, faltando poucos jogos, em testar GFT ou Marcos Pedro na lateral esquerda. Ele não fez isso até agora, não vai fazer. Aí um meio de campo com 4 peças, com 4 jogadores, ele poderia formar da seguinte forma. Eu formaria da seguinte forma. Martinelli com André, aproveitando o entrosamento que esses 2 jogadores têm nas categorias de base. Manteria os 2 volantes ali na frente. E os 2 meias avançados, fazendo uma figuração aí do camisa 10 e do camisa 8. O John Arias permaneceria ali no meio de campo, já que eu não sei a situação do Casares ainda. Não sei se o Casares está com a cabeça no Fluminense ou não. A última notícia que a gente teve dele é de que ele foi resolver problemas particulares e por isso que ele não foi relacionado no último jogo. Se ele pudesse ser relacionado para esse jogo contra o Sport, eu colocaria o Casares ali ao lado do Iago. Então formaria o meio de campo dessa seguinte forma. Martinelli, André, Casares e Iago. Na ausência do Casares, João Arias e Iago. Esquadrado ali no meio de campo do Fluminense. Na dupla de ataque não tem o que pensar. São 2 garotos, é John Kennedy e Luiz Henrique. Tá, rapaziada? Sempre falando que vocês podem botar a escalação de vocês aí nos comentários, que vai me ajudar bastante, e é bom que a gente converse sobre isso. Então o ataque,
JK e Luiz Henrique. Luiz Henrique fazendo um para-brisa de um lado e para o outro, ou trocando de posição com o JK, que o JK também sabe fazer esse para-brisa. São dois centroavantes jovens e com mobilidade nesse 4-4-2. Então no meio de campo você tem a qualidade do Martinelli, tem a qualidade do André, né, que pode até ficar um pouquinho mais fixo, pode fazer até um losango nesse meio de campo, né, com o André na frente da zaga. Pela esquerda você coloca o Martinelli, na direita tu bota o Iago, ou inverte, Iago na esquerda, Martinelli na direita, e um pouquinho mais perto dos atacantes você coloca o John Arias, fazendo o balão ali com essa formação. Seria o mais interessante nisso tudo. Melhor ainda, na minha opinião, seria abandonar 4-3-3 ou a não utilização do 4-4-2, optar pelo 3-5-2. Você tiraria de si dois problemas, que são os laterais direitos, tanto o lateral direito como o lateral esquerdo. Somente o 3-5-2 te dá essa liberdade. Você tirar os laterais, que são ineficientes, na minha opinião é o ponto fraco do Fluminense, tanto o Samuel Xavier como o Marlon ou o Danilo Barcelos lá pelo lado esquerdo, você tira eles e utiliza os pontas como ala. Aí partindo do meio de campo para frente. E você colocaria 3 zagueiros. Aí como ficaria essa formação no 3-5-2, na minha opinião? Reforçando, acho as chances mínimas do Marcão se utilizar do esquema 3-5-2. Ele pode vir a utilizar o 4-4-2, que é só ele tirar um atacante e colocar mais um meia, ou trazer esse atacante que joga pelo lado esquerdo para o meio de campo. É o mais básico para ele, mais facinho para ele, que é um treinador inexperiente. Mas partir para o 3-5-2, eu só vou dizer a minha escalação no 3-5-2 para informação de vocês, para vocês também exercitarem isso, também optarem por esse esquema. O trio de zaga é o Lucas Claro pelo lado esquerdo, o Nino pelo lado direito, o David Braz centralizado. 3 zagueiros. Você ganha 3 bons zagueiros, principalmente o David Braz ali, mais centralizado, com menos carga física. Pelo lado direito, como era a formação antiga na dupla Nino e Lucas Claro. Lucas Claro pela direita e o Nino pela esquerda, ou melhor, Lucas Claro pela esquerda e o Nino pelo lado direito. É a posição correta dos dois. Você abre mão dos laterais, aí quem jogaria na ala? John Arias pelo lado esquerdo, como ala, não como ponta, e Luiz Henrique pelo lado direito, também como ala, substituindo Samuel Xavier. Aí o meio de campo, a meiuca, André, Martinelli e Iago. Então formaria esse meio de campo do Fluminense. O Iago, pelo lado esquerdo, o Arias, pelo lado direito, o Luiz Henrique, e um pouquinho mais atrás o André e o Martinelli. Caso o cidadão lá, Casares, tiver apto para o jogo, com disposição para jogar, focado no Fluminense, ou resolvido o seu problema particular, aí o Iago sai do time. Aí não tem como ele manter essa posição ali como armador, mesmo sendo um 3-5-2, com 5 jogadores no meio de campo para dividir essa responsabilidade do Iago na armação do jogo. Mesmo com essa rapaziada toda ali no meio de campo, o Iago sairia para a entrada do Casares. Muito lembrando também que é por falta de opções. As opções são muito poucas nessa função de armação do jogo. Temos aí a contusão de jogadores, temos o Gustavo Apes, que subiu das categorias de base e fez um jogo horroroso. Tem muita gente já não contando mais com o Gustavo Apes para essa função, então ou é Iago ou é Casares. Já que eu vou utilizar o John Arias como ala pelo lado esquerdo, acho que ele vai funcionar melhor, partindo da intermediária para a ponta esquerda. E a dupla de zaga, eu jogaria com Bobadilha e JK. Já vou usar o Luiz Henrique pelo lado direito, o Arias pelo lado esquerdo. A dupla de atacante seria o Bobadilha e o JK. O JK porque é titular na minha equipe. E por que o Bobadilha? Porque eu acho que o Fred funciona melhor entrando no segundo tempo, quando a carga é mais baixa, quando o adversário está mais cansado, e o Abel Hernandes não consegue nem dominar uma bola. Pelo menos o Bobadilha consegue. Então minha dupla de ataque seria Bobadilha e JK. Então esse seria o meu 3-5-2. É muito importante que você deixe aí embaixo o comentário de vocês, a sua escalação. Vamos tentar ajudar o Fluminense. Vai que o Marcão ouve a gente, né? Assiste um vídeo do Tricolado, nunca se sabe, e ele se inspira para alguma coisa, ou lê o comentário de vocês, isso seja
um impulsionamento para ele mudar esse esquema tático que, na minha opinião, está falido. O 4-3-3 já passou o seu tempo, está na hora de mudança. Deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, aguardo vocês para os próximos vídeos, estou indo nessa. Fui!